Boa tarde, pessoal. Cláudio aqui já está entrando. Boa tarde, Olá, Cláudio. Letícia. Como vai você? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como estão as coisas aí em Brasília? Está tudo muito legal. Muito legal? Ótimo. Bom, eu entrei agora também, Cláudio. Eu vou anunciar, né, o nosso assunto e já te dou a palavra para você se apresentar, tá certo? Bom, boa tarde, pessoal, todo mundo que está aqui e que vai chegar ainda. Hoje a gente vai fazer uma live e eu sou Letícia Soares, nutricionista comportamental, idealizadora do Nutricionistas Prime, e eu convidei o Dr. Cláudio, que é psiquiatra, para a gente falar de ansiedade e de fome emocional. Então a gente recebeu algumas perguntas que a gente vai falar no decorrer da live, e se você quiser aqui escrever seus comentários, a gente está aberto também para a gente responder tudo o que vocês tiverem de dúvidas, tá? Então, pode falar, doutor Cláudio, a palavra é sua. Olá, Letícia. Eu sou Cláudio, eu sou psiquiatra e hoje nós vamos falar sobre nutrição e comportamento. Sim, maravilha. Bom, Cláudio, o que que eu observo aí nos pacientes, né? Existe uma questão da ansiedade, é algo natural do ser humano, né? A gente está num momento aí mais propício ainda para isso, e às vezes a única alternativa que o cliente acha que existe é a medicação. Então, eu queria que a gente começasse falando disso, da sua experiência, a experiência, os casos em que é indicado, os casos em que tem uma outra alternativa. Me fala um pouquinho aí da sua experiência. Bom, vamos começar então pontuando o que é a ansiedade, depois a gente fala o que é esse comer compulsivo, que é a principal desordem que afeta o seu consultório, creio eu, pessoas ali que não querem comer. Mas, de fato, isso a gente já pode até fazer um arredondamento do termo, porque está errado falar em compulsão alimentar. O nome disso poderia ser outro, como, por exemplo, um comer descompensado, que para compulsão alimentar tem os critérios diagnósticos que a gente vai falar já já. E fatores da ansiedade, então, como a gente já ia começando a dizer, tem que ser diferenciados nos seus níveis. Porque a ansiedade ela é dita muito apenas como se fosse um componente negativo. E a ansiedade é a que permite com que nós sobrevivamos. Porque você tem aí uns três tipos de ansiedade que são bons de diferenciar. Então, a Uhum. ansiedade, que seria a ansiedade que vem ali quando você vê o animal, que quer ali abocanhar você, então a ansiedade do predador, essa de fugir do local, é essa ansiedade adaptativa, que é legal, é uma ansiedade boa, porque faz com que a gente consiga estar vivo. Você tem ali ainda a ansiedade que seria a positiva, aquela expectativa ansiosa com algo bom que está para acontecer. Então, seu namorado vai chegar de viagem. Seu namorado que você tem ali 6 meses de relacionamento, né, Letícia? Tem que ser pouco tempo, senão enjoa. Ou qualquer outra coisa legal, vai chegar o seu carro que você comprou, aí vai chegar, aí Uhum. você fica animado, aquela expectativa do dia acontecendo. Você pode ficar mais falador, fica até mais sociável, então são ansiedades legais. Mas tem aí o terceiro tipo, que esse que é o demonizável, que é a ansiedade que faz você ter essas sensações da adrenalina do cortisol fora de hora. Que você não tem que estar nervoso na hora de falar com o chefe, de fazer uma pergunta em algum lugar, por causa de uma aranha que está longe, ou por causa de qualquer situação que não represente ali o amanhã, né? Ou um perigo iminente. Então, esta ansiedade é que tem que ser controlada. E aí você falou, mas como que controla essa ansiedade? Aí eu te pergunto, Letícia, como é que controla essa ansiedade? Olha, voltando para a questão do alimento, primeiro a gente tem que identificar os porquês, né? E aí existe todo um processo aí que a gente vai falar dele também, né? E o que que você me diz, Cláudio? Então eu vou lhe dizer.
Você Voltando à pode pergunta para controlar, você pode controlar a ansiedade de diversas maneiras, né? Cada pessoa tem aí essas maneiras aprendidas com o comportamento que você vê com o pai, com mãe, com outra pessoa. Algumas pessoas que são naturalmente mais nervosas e gritam, e às vezes desmaiam com a ansiedade. E o comportamento muito comum, e é esse que te interessa, né, Letícia, é o comer. Por que que a mim. pessoa come quando ela está ansiosa? Então, o que que acontece? Né? A ansiedade faz a liberação de neurotransmissores, que são os hormônios. Olá, Ed Arruda, como vai você? Entrou também a Aninha. Foi a Aninha. Tudo bem com Isso, vocês? Então, a gente pode abrir para fazer perguntas a qualquer momento, né, Letícia? Se as pessoas isso. fizerem, dá uma olhadinha. Então, a pessoa então que está ali com a ansiedade, ela tem alguns mecanismos que podem fazer a contrarregulação. O hormônio está alto, vamos aí sempre simbolizar com adrenalina e cortisol. O cortisol é um pouco mais de longa duração e a adrenalina é aquele imediato. O pessoal fala, eu quero sentir adrenalina, e pula de paraquedas. Então, na briga que tem adrenalina, aí depois vem o cortisol. Mas aí a pessoa fica ansiosa, às vezes, com um motivo que não precisa, teoricamente, porque na mente dela não dá para ensinar isso de uma forma muito simplificada. Tem que ver um treinamento, tem que ter um comportamento envolvido, e a nutrição está aí envolvida com esse aspecto que é tentar compensar a ansiedade com comida. A comida, ela evoca, ela elicia, ela leva à liberação dos neurotransmissores, os neurohormônios, que são os ditos positivos. Ele dá prazer. Então, a pessoa pode não só comer, ela poderia, por exemplo, ansiosa, ela arranca pelo. A tricotilomania vai do cabelo, vai da sobrancelha. A pessoa poderia fazer aquelas as feridinhas, né? Tem a onicofagia, que roe unha, mas depois rói a pele do dedo. E outros hábitos, talvez mais deletérios, ou não, depende da intensidade, como uma automutilação, com uma lâmina. Então, a pessoa pode procurar diversas formas de obter prazer. Roer unha, arrancar a pelezinha, se cortar, comer, tudo isso dá prazer. A dor leva à liberação de beta-endorfina, que dá prazer. A comida tem esse envolvimento com a serotonina. E aí a pessoa, então, tem aquela calma que vem com a substância sendo ingerida. É o que a gente observa, né? Que mesmo ali o paciente, o cliente, sabendo que aquilo não é legal para ele, que ele já caiu naquele ciclo de tá nervoso, come, tá chateado, come, tá ansioso por algum problema, come, ele continua nesse ciclo vicioso, né? E é aí Então, que pode continuar. pode falar, Letícia. Está num ciclo vicioso, né? Que a pessoa vai lá, fica ansiosa, come para passar a angústia, aí depois ela acaba sentindo o Prazer. arrependimento. É o primeiro a Dá o prazer, prazer, depois o arrependimento. o arrependimento, aí se culpa, aí às vezes procura um método purgativo, né? Que é vomitar. E aí depois ela volta para aquele ciclo, porque os problemas da rua continuam. A confusão com o marido continua, o problema do trabalho continua, o excesso de atividade, o sono ruim. Aí ela vai, come de novo para sentir o prazer. Então é um mecanismo legal, né? Funciona para controlar. Está errado dizer que a pessoa não pode comer, Letícia? Pois é, o que acontece é o seguinte, a pessoa acaba aprendendo a fazer isso, né? Ela fez disso um hábito, que na verdade não é um hábito positivo, mas foi o que ela aprendeu. E às vezes, na nutrição comportamental, a gente entende o paciente no seguinte sentido, que ele, ao invés do julgamento, né, ao invés do não faça isso, da postura dicotômica, do olhar repreensivo, a nossa postura é diferente, é procurar entender o porquê daquilo, e às vezes são coisas ali da infância, né, Cláudio, que levaram aquilo. E eu falo da minha própria experiência, né, Letícia, eu mesma. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era pequena, eu era gordinha, assim, normal, nada demais. E o meu pai, a minha avó morreu diabética, sem tratamento e tal. E meu pai ficava muito preocupado, né? Lógico, cuidado. E aí ele me repreendia.
na frente das pessoas, assim. Por exemplo, era aniversário, eu queria comer o segundo pedaço do bolo, Cláudio. Imagina uma criança. Ele falava na frente das pessoas e eu ficava muito magoada com aquilo. Como é que é? Ele falava para não comer o bolo? Ele falava, não, chega, agora não. E aí ele falava não para mim, mas a minha irmã, que era magra e não comia direito, toda hora podia. Ele, no meio da tarde, era uma lata de doce de leite, para ela podia, para mim não podia. E aquilo foi me magoando muito, porque eu achava que ele, assim, não me aceitava, que era uma rejeição. E aí eu fui percebendo, Cláudio, como que as pessoas sofrem com isso, né? Aqui a Eda Arruda está escrevendo que a recompensa momentânea é muito boa. E realmente é isso mesmo. E é uma forma muito fácil ali de dar um prazer imediato, né, Cláudio? Sim, uma forma muito fácil e você veja, né? Ficou a marca. Tem que entender, você falou da nutrição comportamental, né? Que é você entender o porquê que a pessoa come. Então, em você, enquanto você não racionalizar, descobrir, vai ter aquela culpa ou aquele ressentimento com aproximação com comida. Aí acaba querendo comer escondida, não mostrar para os outros comportamento que pode permanecer lá na frente, depois de velha. Porque as memórias Sim. que ficaram lá atrás lembram que comer estava errado, né? E aí você acaba É. tendo implicações na autoimagem, na autoestima. E aí, exatamente. E aí, às vezes, o paciente procura a gente para achar essa solução, e às vezes ele já vem ali de anos, 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 de vários profissionais, e a mesma postura, de talvez uma dieta única, um olhar que não conseguiu entendê-lo ali, ou ver o que pode ser feito, porque existe também, né, Cláudio, um mito. Às vezes o paciente, a gente passa uma prescrição de plano alimentar personalizada para ele. E aí, às vezes, ele não seguiu 100%, que é super normal, comum e óbvio. E aí ele fica, se ela for decepcionar ela, pede até desculpa pra gente. E na verdade não é isso, né? Na verdade, a gente, os profissionais de saúde, né, os nutricionistas, e eu vejo que o médico também, a gente tem que tentar aproximar ao máximo da expectativa do cliente, né? Porque, na verdade, às vezes ele nem quer o 100%, né? Eu, eu atendo pacientes assim que falam, olha, eu quero melhorar isso, mas eu não abro mão disso, não abro mão daquilo. E eu, ok, se os seus exames estiverem ok, se não tiver nenhuma contraindicação com relação à sua saúde, tudo bem, a sua meta é a minha meta, e não a minha meta é a sua meta, né? Entender a pretensão do paciente, porque veja você, né? Na nutrição comportamental, a ideia sempre vai ser entender os porquês. Porque você pode orientar um tratamento para o seu ideal de estética, que é personalíssimo. Claro, a gente está incerto na mesma sociedade, mas a pessoa, ela, você pode dar como um anorético, por exemplo, né? O distúrbio de autoimagem, melhor. Não necessariamente, a anorexia também, né? Mas tem também o transtorno da percepção da imagem da própria pessoa, que ela começa a ver desfiguradamente, né? Como se fosse, nesse é o exemplo que dá para entender melhor. Começa a achar detalhes errados no nariz e vai se submeter à cirurgia, ou em boca, ou em obesidade, que às vezes não tem. Então, isso pode ter limite, que é o transtorno dismórfico corporal. Então, até que ponto a própria visão do profissional, né, nesse caso aí do nutricionista, do médico, pode influenciar no paciente que mal falou. Tem que entender o que está por trás, que o acompanhamento pode ser até, muitas vezes, né, precisa do multiprofissional, você precisa do nutricionista, mas Exato. também o psicólogo e, eventualmente, uma medicação. Que, na Eventualmente uma verdade, foi medicação. que tem que ser pensada, cada caso é um caso, mas é óbvio que a medicação ela é um recurso, você perguntou lá na frente, né, o que fazer, a medicação ela é um recurso e certamente não é o que muda o comportamento. Mudar comportamento Exatamente. é com disciplina. Então, é um recurso Uhum. para usar lá na frente. Ed Arruda falou, perguntou na verdade. A ideia é substituir o comportamento de prazer momentâneo por outro comportamento que gere prazer? Sim, a ideia é essa, da Ruda. Às vezes eu já atendi um cliente, tem pouco tempo, ele falou, nossa, eu adoro comer pipoca, e como comer pouca pipoca, né?
Eu falo, mas talvez um copo tem X gramas de carboidrato, pode entrar no seu lanche e tal. Mas como? Não tem jeito e tal. Que tal você, além de, quando você estiver comendo essa pipoca, você colocar, de repente, me fala um tipo de música que você gosta. Eu gosto de música clássica, eu gosto de blues. Faça a experiência de fazer os dois juntos. Mas aí a gente ensina técnicas, né, Cláudio, de atenção plena, do Mindful Eating, e aí que é o como fazer da nutrição comportamental, né? Porque não adianta também só identificar e não conseguir resolver com o cliente, né? Porque a gente, com a nossa experiência, a gente já, com poucas palavras, a gente já faz o check-up do paciente, né? E então, respondendo a sua pergunta, olá, doutora Daniele, é isso mesmo. Do mesmo jeito que você aprendeu a fazer isso, agora a gente ressignifica isso. Eu vou contar uma outra experiência, Cláudia, que foi bem interessante. Eu fiz uma formação também de coaching, né, voltado para emagrecimento. Apesar do coaching estar queimado no mercado, assim, me ampliou muito a visão. Para mim foi muito válido. Eu atendi uma cliente num processo de coach de emagrecimento que ela contava dos episódios de comer chocolate de forma muito ansiosa, assim, devorar, sem sentir o gosto. O famoso comer a caixa inteira, né? Aquele paciente que não adianta você falar, come chocolate 70% cacau. Ele quer comer o volume, né? Mas assim, de uma forma assim, totalmente descontrolada. E aí a gente foi aprofundando, e em que ponto que nós chegamos? Ela lembrou de um dia, olha só, como que faz diferença. Um dia, era o momento que o pai e a mãe dela estavam separando, o pai dela chegava em casa e sempre deixava um docinho, uma balinha, isso é básico, né, de pais, ali na cômoda dela. E aí, nesse dia, ela estava chateada, não sei, alguma coisa com a mãe dela, brigou com a mãe, e ela comeu aquele chocolate com tanta voracidade, com tanta raiva, que como é que fala? Ela fez daquilo, todas as vezes que ela comia chocolate, ela repetia, ela sentia o mesmo sentimento, sem ela saber, de forma inconsciente. E repetia o mesmo comportamento. Olha que loucura. Aí chega uma paciente dessa no nosso consultório. E você vai fazer o quê? Coma um chocolate devagar? Ela vai rir dessa cara. Ela não dá conta de fazer isso, porque ela não entendeu. Então, fala um pouquinho pra gente disso aí, de gatilho, dessa parte de consciência aí, Cláudio. Isso daí que você citou foi o pareamento, né? Você faz um condicionamento. E às vezes associa uma situação com a outra e passa a repetir aquela outra condição, que é o comportamento ali, neste caso, do comer, né? Porque na sua cabeça, de uma maneira não tão clara, fica parecendo que você vai obter o que tem que executar aquele comportamento. Então isso é delicado, acontece o tempo todo, se a gente não ficar de olho, a gente não percebe. Mas um conceito que a gente não falou lá do começo, antes de a gente entrar no que fazer, né, no Mindful Eating, que é a solução, né, a percepção, tem que ter ali o caminho todo de observar, identificar, para você saber o que está errado no comportamento, inclusive qual que é o limite. Você vai olhar, passar uma dieta restritiva, nesse caso que você falou, vai ter função nenhuma. Aliás, para que uma dieta restritiva? Só piora, né? Porque o cliente fica mais frustrado, chateado, desanimado. E aí que ele fala, não, agora é que eu vou comer mesmo, já que eu não estou conseguindo fazer. E boicota. Olá, Marili, tudo bem com você? Sheila Portela. Ouçam aí, vamos vendo. E aí, o que acontece? A pessoa tende a fazer, então, repetir aquele comportamento em outras situações, porque, e enganar, inclusive, vai falar para o nutricionista, eventualmente para o psicólogo, que ela não tem ali afinidade, ela vai querer falar que executou a dieta para agradar, você citou isso no começo, né? Quando está fazendo só para manter o comportamento. Mas o conceito aí que a gente acabou passando, e eu falei que é muito importante a gente saber, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem um critério diagnóstico que, às vezes, não, muitas vezes, as pessoas acabam levando
acabou se levando o conceito para uma forma que não é que acontece com esse comer. Por exemplo, esse da caixa de bombom não deu para identificar se de fato é um episódio de binge, né? Ou do comer compulsivo. E o comer compulsivo, necessariamente, a pessoa tem que estar comendo uma quantidade maior do que uma pessoa normal comeria. Tem o critério que se coloca muitas vezes de 2 horas para observar, e a pessoa tem que necessariamente sentir um descontrole na hora da comida. Então, a pessoa que vai e ataca uma geladeira conscientemente, ou que fez associações, chegou do trabalho, vai comer. Saiu para o trabalho, vai comer. Ficou ansioso, vai comer. Ficou feliz, vai comer. Ficou triste, vai comer. Isso não fechou característica de comer De compulsivo. compulsão. Isso Uhum. é de comer compulsivo mesmo. Porque isso não tem uma compulsão. Se a gente for ver, por que tem uma compulsão? Né? Olha, a terminologia é delicada, porque se for pensar, né, a pessoa faz o conceito, né? O conceito de depressão e ansiedade era outro, né? Acabou ficando a coisa mais. Eu não sei, eu estou mais purista e não pode ser uma compulsão alimentar, porque dá bagunça na cabeça. Compulsão é um caso, são situações que são mais críticas e todo mundo vê. A pessoa depois se esconde, não quer aparecer, fica envergonhada. E quando a pessoa come, nesse caso ali, que olha, eu vou atacar conscientemente, propositadamente, determinada comida que está disponível, ou vou comer orientando com o fator emocional, isso é mais uma ideia que eu acho que poderia ficar sendo chamada. A filhota querendo participar. Aí, né? Você tá ouvindo, né? Eu achei que você não ia ouvir, mas não teve jeito. Até com fone ela ouve. Não, Só um minutinho, não Cláudio. só eu, a Vera Lúcia também está ouvindo. O marido já está descendo. Mas é bom que participa. E aí, esse, ao invés de comer compulsivo, que a gente fala, o marido nem deu oi pra gente aí. E aí, olá, marido. E aí, é um comer descompensado, né? A pessoa, ela envolve aí, por essas características que você falou, que são emocionais, associações que se fez no passado, para dar o prazer ou para tirar o sofrimento que a ansiedade está causando, a pessoa tem, então, vou comer bastante. Para uma pessoa que está tendo episódio de compulsão alimentar, não adianta você falar, olha, eu te dou R$ 1.000 e você para de comer. Para essa que está comendo bombom, adianta. Porque o comportamento, ele está ali, mais, vamos colocar como consciente e racionalizável. No episódio ali do comer descompensado, a pessoa não tem que essa ansiedade no tempo, ela vai que vai, e muitas vezes tem até aquela percepção depois, olha, eu comi tudo isso. Aquela história de comer feijão gelado é pouco, né? Come carne crua, ou come outras, né, comidas não preparadas, porque o episódio ali é grande. Então, você falou lá no começo do lockdown, né? Que é a situação que as pessoas vivem. E aí a gente pode fazer até uma conexão para entrar no Mindfulness, da Witching, né? Aplicação dessa atenção plena para desordens alimentares. E o que o lockdown tem a ver com isso? E o Mindfulness com isso? Estava pensando isso hoje. Estava vendo um vídeo e o lockdown, a gente percebe que as pessoas, agora está mais ou menos querendo voltar, né? Não é bem um lockdown, mas essa restrição aumentada, e muitas pessoas ficam preocupadas com o que elas não poderão fazer. E o cérebro vai para aquilo. E qual que é a associação aí com a dieta? Se você fala que você não pode comer determinada coisa, você vai aumentar a disposição da pessoa de querer ir atrás daquilo que é o proibido. Porque, por algum motivo aí, que sabe-se lá qual, fica mais gostoso o proibido, né? Ou o que está impedido. E aí cada pessoa tem a sua ética interna, alguns comentarão e sucumbiram e comeram ali a caixa do bombom, outros apenas enganarão. E, de um jeito ou de outro, vai se ter aí o efeito da perda de peso. A Vera Lúcia falou, a pandemia deixou com um apetite exagerado. Né, Letícia? Olha aí. Então, é isso. Olha só, Vera, aí a gente entra lá no tema da live, né? No comer emocional. A gente chama, Cláudio, de comer emocional, quando não chega, não é diagnóstico ainda de compulsão, né? Sabe o que acontece, Vera? Assim, primeiro, muitas vezes a gente acha que está com fome, mas não é fome de verdade, né? Esse já é uma dos
do que a gente trabalha de diferente na nutrição comportamental. Até a gente trabalha com o paciente as escalas de fome. Então, ele vê, às vezes ele fala assim, nossa, estou morrendo de fome. Mas morrendo de fome, você está assim, com dor de cabeça, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. E a gente, assim, com um nível de fome, a gente, normalmente, às vezes a gente fala que está morrendo de fome. Por quê? Porque normalmente a gente associa um determinado horário com comer. Vocês estão com fome ou não? Na casa dos meus pais, é assim. A mesa sempre posta, a toalha não sai da mesa. E chega o quê? 5, 6 horas, eles tomam café. Mesmo que o almoço tenha sido mais tarde, ou pesado, ou o que for, café com pão e tal. E aí, se você não pega e pensa, você fala, nossa, eu tô com fome, mas você não tá com fome. É o hábito né, que se tem de comer. E isso é uma coisa assim, muito básica e que eu vejo poucos nutricionistas trabalhando. E isso faz muita diferença já para essa, por exemplo, para a Vera aí, que falou de fome exagerada, né? Tem outro ponto, Vera, quando a gente fala também de fome, estou com muita fome. Normalmente, a gente quer um alimento específico. Não é quando a gente está com fome de verdade, você faz um ovo ali, o que tiver em casa você come e fica feliz. Mas quando a gente fala de comer emocional, que é o que aconteceu, está acontecendo muito na pandemia, né, Cláudia? Normalmente o cliente quer uma coisa específica. Então ele fala, eu quero aquela rosca daquela padaria, eu quero aquele mingau de leite com aveia que você faz para mim. Totalmente emocional, o que não é um problema em si, porque todo mundo tem coisas emocionais que gosta, todos, né? Todo mundo tem uma coisa que remete à infância, tem uma coisa da preferência. O problema é quando come para compensar emoções. E às vezes isso é perceptível ou não. Às vezes a pessoa percebe ou não. Muitas vezes ela não percebe. Olha aqui quem entrou para a live. Paula Kipper, William Castellém, como vão vocês? A Vera Lúcia falou o seguinte, ela tirou o pão e o açúcar. Tirou da onde, Vera Lúcia? Tirou para quê? Às vezes é uma bobagem tirar restrição, porque aí fica naquele pensamento, olha, vou esperar o dia do lixo, aí vai comer a coisa. Se você tira uma comida, porque tem que ter o prazer com a comida, a princípio, é o equilíbrio, que é o antagônico do comer emocional, que é transformá-lo no comer consciente. Né? Você perceber ali o que você deve fazer, porque senão você desperdiça a comida, olha que beleza, vai tirar o pão. Pode isso, Letícia? Mariana Daliano. Não, tem que saber mais desse caso aí, do tirar o pão e do açúcar. Viu, Lorena? Viu, Vera, né, Vera? E a Mariana Daliano, ela merece uma homenagem, sabe por quê, ô Letícia? Por quê? É o aniversário dela hoje. E não é todo dia que se faz aniversário, né? Então, Mariana Daliana, parabéns para você. E ela que está segurando a bebezinha, que é a Liana, que está hoje com 1 ano e 3 meses. Quase da idade do seu, né? Que estava chorando aí, que eu vi. Não, a minha está com 7 meses hoje. 7, não é novinha. Está bem novinha. Então, que neste comer consciente, como é que funciona isso de você perceber? Tem aquelas perguntas, né? Que você tem que entender o porquê comer, né? O como comer e você entender se está com fome, né? Porque a pessoa fez associações ali com o passado, né? Com emoções, em dada situação tem que comer. Então é o que, como e por que comer. E neste como comer tem aquele exercício de mindfulness. Conta pra gente como é que é um exercício de mindfulness, Letícia, para a pessoa começar a perceber, tomar consciência ali do comer. Ah, sim. Então, Vera, não, eu que tenho que te dar parabéns, né? Se você emagreceu 5 quilos, é porque esses alimentos são alimentos que provavelmente você exagerava ou, né? E você colocou outras opções no lugar deles. Então, Ou está sofrendo. Se está sofrendo, não merece parabéns, né?
Mas se falou é porque deve estar feliz. Afinal, mulher emagrecer, Cláudia, você não tem ideia. Nossa Senhora, a gente paga qualquer coisa por isso, qualquer Por coisa. isso que está errado. Aí entra aquele outro conceito, né? A gente falou lá no transtorno dismórfico corporal no começo, e aí tem a ver com isso de autoaceitação. Veio esse movimento há algum tempo aí, que foi o body positive, né? Esse, aliás, ele merece aí críticas na minha avaliação, mas aí depois veio o body neutrality, quer dizer, você tem uma neutralidade com o corpo, você sabia que o seu corpo, ele tem que ser utilizado, tem que ser respeitado, mas se você achar que você é aquilo, tem que estar dentro de padrões, e os padrões, mas a sociedade coloca padrões, até certo ponto, é porque você aceita o padrão. E se a ideia é você recondicionar a forma, é você não ficar lá pagando tratamento caro, ineficaz, de estética, de qualquer nível, né? Não, né? Pagou tratamento que não funciona, a pessoa não está pensando na saúde, está pensando na forma. E aí vai lá para as lipos famosas, muitas vezes aí questionáveis na sua necessidade, e aí podendo levar, no mínimo, a gasto de dinheiro, e no máximo, ao óbito. Então, o padrão social que tem que ser trabalhado na cabeça do indivíduo para ele se enxergar daquela maneira e procurar ali objetivar o que ela quer. Por isso que eu não sei. A Vera está feliz. Está feliz a Vera. Então, se ela está feliz, está legal, né, Letícia? Tá legal. É assim, a gente também tem que pensar em algumas coisas, né, que estão relacionadas aí ao parar de comer emocional, né? O indivíduo, né, o paciente, as mulheres, né, na maioria dos casos, elas têm que se sentir. Aí a Vera disse que fez terapia e educação alimentar. É claro, né, que teve uma terapia e uma nutricionista, né, os dois profissionais aí te ajudando, né, Vera? É isso mesmo, porque a gente não ganha nada e falando que a gente não precisa, que a gente sabe tudo, isso aí é a maior besteira do ego. Tanta gente aí fica, não, eu não preciso, eu sei, o tempo vai passando, passando, e 2021 passou, e a pessoa está triste, continua do mesmo jeito, com o corpo e com a saúde, né? Mas eu estava falando sobre a questão a Vera, com certeza, para ela ter atingido esse resultado, ela teve uma motivação muito forte, né? O que significa motivação? Motivo para a ação. Eu sempre falo isso. E às vezes a gente pergunta para o cliente, mas por que você, qual o seu objetivo, por que você de fato quer emagrecer, o quanto isso é importante de 0 a 10, e a pessoa fala assim, dá um motivo muito fraco. Ah, porque meu marido não está satisfeito. Essa é a pessoa que vai desistir muito rápido. Ela tem que mostrar ali, na verdade, ela mostra quando você faz as perguntas certas, né, Cláudia? Vocês têm que identificar juntos ali o que efetivamente brilha aos olhos da pessoa para fazer aquilo. No caso da Vera foi saúde. Então ela se sentiu disposto, né? Ela teve um empoderamento, e provavelmente os profissionais tiveram uma contribuição nisso. E aí a nossa importância, né, Cláudia? E ela abraçou a causa e mandou ver. E lembrando que, Vera Lúcia, você vai ter recaída. Será? Não será? Depende de você. Porque a própria recaída nesse processo da comida, ela é um pouco natural. A comida sendo a droga, vamos colocar assim, no seu potencial de despertar os neurotransmissores de prazer, de mais fácil disponibilidade, porque está na sua casa, não é ilícita nem nada, ela é de fácil acesso. E a tendência a recair é quando aqueles fatores emocionais, daí pensar-se na nutrição comportamental para evitar que você recaia, tem que ter um entendimento do que levou você a comer mais do que deveria, porque ela vai ser uma fonte lenitiva, vai dar prazer, vai resolvendo aquela situação. Então, se no futuro você novamente voltar a comer o pão, o que mais que era além do pão? Tinha o pão e uma coisa lá. Açúcar.
Dependendo da quantidade, não há, né, prejuízo. Se você for ser muito rígido, você vai acabar fazendo aquele processo inverso, que é o de estimular aquilo que você não pode ter, como no lockdown. Tá bom para muita gente, mas só de saber que não tem determinada coisa, você pode se sentir mal pela privação de algo que você, na verdade, não usa. Pelo sentimento, história de, não pensa no elefante rosa, né? E a cabeça já foi. Então, o uso adequado da comida, sabendo do jeito certo, ainda que você tenha uma. Falava da recaída, né? Se ainda que você tenha posteriormente uma recaída, não quer dizer que está tudo perdido, né? Você aprende em passos, né? São salvas, senão você desiste de tudo. Em alguns momentos você pode estar mais motivado e depois você pode, inclusive, rearranjar a forma que você achou aí com relação, no seu caso, ao pão com açúcar. Aí entra a terapia, né, velho? Perfeita colocação. Terapia para manutenção. E tem um componente da comida que ele. Olha, eu no sistema Penta de controle da ansiedade, que eu lembrei agora de falar, né, que você tinha combinado, que ele leva ali a uns pensamentos de gerenciar emoções. Então, tem uma ilustração lá que eu coloquei no slide do curso, que aparece lá uma belíssima fatia de bolo de chocolate. E por quê? Porque é bom, você pode usar um recurso como o bolo de chocolate para aliviar uma tensão, por que não? Ou é uma droga que está facilmente disponível, então você no dia que está se sentindo de determinada maneira, você conscientemente utilizar uma comida, ora, né, não faz sentido você procurar um outro tipo de droga. Se você pode ter algo ali que você conscientemente já deixou até preparado, olha, no dia que eu ficar assim, vou chamar minha amiga e vou lá na torteria comer uma belíssima fatia da comida. Então, usar do jeito certo a comida, ela poderia ser comparável aí, e até melhor do que uma medicação, ou de você ficar ali imersa numa situação de tristeza e arrependimento, ou comer escondido, né? Fingir que não comeu, querendo ter o prazer daquilo. Então, são mecanismos que levam a um controle piorado. Né, Letícia? Essa questão aí teve um problema e aí quer comer algo muito prazeroso, né? Por exemplo, um bolo de chocolate. Existe todo um mecanismo cerebral que explica isso, né? Então, o cérebro, a gente fala que ele é preguiçoso, ele sempre tende a ir pelo caminho mais conhecido, mais curto e o de maior prazer. Então, teve lá um momento de, sei lá, estresse no trabalho, chateada com o marido, com o namorado. O que que acontece? Vem o pensamento do bolo de chocolate, né? Esse pensamento, ele leva a um sentimento de quê? De que, eu vou comer o chocolate, vai me dar muito prazer. E a repetição disso, ou esse sentimento leva a uma ação, que é o comer, e essa ação, de novo, leva ao pensamento. Então, como se fosse um círculo vicioso e não virtuoso, né? Então, já é automático. A pessoa pensa, nossa, hoje não tá legal. Nossa, aquele dia, aquele bolo de chocolate lá daquela lanchonete, é aquilo que eu preciso hoje. E aí, ela come. E assim passa a vida. E as mulheres ainda, com essa questão de TPM, né, Cláudia, de variação hormonal, eu acho que elas sofrem mais ainda, fora o gostar mais do sabor doce, né? E aí o que me preocupa, e o que vem a minha compaixão sincera, porque eu sou mulher também, essas mulheres que vivem nesse ciclo a vida toda. Só que tem momentos que essa mulher está num período pior, mais depressiva, teve um grande problema, e isso vem com mais intensidade. E aí, de repente, numa fase, sei lá, de uma pós-separação, ela ganha 10 quilos. E aí ela já está ali, de repente, uma mulher com 40 e poucos anos. Olá, Cristiano, olá, Rodrigo, sejam bem-vindos. Renata Porto também, seja bem-vinda. De repente, ela está ali com 40 e poucos anos, na menopausa, recém-separada, com 10 quilos a mais. E ela chega para você
querendo muito a sua ajuda. E a gente quer, de fato, se não resolver, a gente quer ajudar. Né, Cláudio? É. E aí? A Aí, Vera, é. pode falar. Não, eu não sei se você estava concluindo aí, pode concluir. Eu só ia licitar da Vera Lúcia porque é aquela. A gente tem, às vezes, uma posição, né? Minha posição está 1 ano sem comer chocolate. Sei que eu posso falar. Eu lastimo, Vera Lúcia. Acho que é adequado você comer o chocolate. Se você estiver animada ou no momento escolhido, você deve fazer porque libera prazer. Eu vi que a Letícia não achou muito boa ideia. Mas o chocolate, ele tem, né, sabidamente, aí uns liberadores serotoninérgicos, facilita. E o que é melhor, né? Você não comer o chocolate, não ter a liberação dos bons neurotransmissores, ou comer e resolver. O melhor do que precisar de medicação é você saber o que você pode fazer também além do chocolate, né? O chocolate pode resolver a via mais fácil. E a Letícia acabou de citar que o cérebro humano é preguiçoso, né? Ele quer resolver a coisa do jeito mais fácil. E aí está o problema, porque o jeito mais fácil vai ser a comida que está à disposição. Porque esse, sem dúvida, né, para quem é ali, para as pessoas normais, que não tem outros tipos de adição, de vício, a comida está na mão, está na padaria, você em poucos metros você acha, poucos quilômetros. E você resolve. Só que para algumas pessoas pode vir com aquela sensação de culpa depois, arrependimento, porque ela não deveria ter feito. Está errado. Se você vai comer, coma com convicção. Você vai lá e resolve. Você pega aquela fatia e vai fazer a prática do mindfulness. Você come ali uma, degusta. Primeiro você observa externamente o bolo, depois você sente ali o cheiro, né? Assim, Letícia. Depois você bota um pequeno pedaço, deixa derreter na boca. Então, todos esses processos vão fazendo a liberação positiva dos neurohormônios e você não precisa comer mais do que o que for ali o suficiente. No caso da fatia que a gente está falando, você não tem como engordar 200 gramas comendo uma fatia de 100 gramas. Né? Que é outra, aí vem os mitos. Engordei, não tem como. Se você comeu X, você não pode engordar mais do que aquele X, certamente será menos. Mas, mais do que isso, você, além do bolo, você pode desenvolver outras atividades. Né? Que outras atividades prazerosas são essas? Aí depende de cada um, né? Mas manutenção de hobbies. Fala-se muito do esporte, o esporte tem essa capacidade de liberação de neurotransmissores, né, para dar prazer. Você pode procurar o orgasmo. Olha aí, Lupe. Quem que é Lupe, Letícia? Não, eu que escrevi Yuppie, que a Vera falou que pode comer frutas. Eu tava vibrando com ela ali. Entendi, muito bem. Ó, a gente perdeu um diálogo ali antes que talvez seja bom a gente ver. Mas, de qualquer forma, falava ali sobre você usar outros recursos. Né? Então, eu citava aí o orgasmo, a felicitação vinda com um seriado, encontrar um amigo. O que mais você pode fazer para ter prazer? Aí a pessoa pode falar, ela tem satisfação em montar ali uma miniatura. Ela pode ter satisfação com a atividade física, que é a mais, né, facilmente disponível, depois da comida, certamente. Então, tem outros meios de você compensar, além da comida. Mas descartar a possibilidade, eu acho que isso é, na maioria das vezes, se não todas, a menos que a pessoa tenha uma condição de alergia alimentar, isso aí é demais. O radicalismo vai levar aquele pensamento inicial. Ora, mas se eu não posso ter, aí você segura ali 4, 6 meses até o dia que você sucumbe. E para sucumbir não vai ser com apenas um cigarro, né, como diz a música, aí você vai lá e vai comer toda a caixa de bombom. Ao passo que se você tivesse o controle da situação, talvez você fizesse o uso racional da comida com o objetivo de ter prazer e debelar a ansiedade. Mandaram coraçõezinhos aí pra gente. Bom, pessoal, quem está assistindo, manda aí o aviãozinho para uma amiga, quem gostaria de ouvir essas informações. Vocês estão recebendo essas informações de forma gratuita. E a gente gostaria, se vocês de pudessem cobrar. tirar um... De cobrar? Não, eu nem vou querer cobrar. Eu vou só pedir para tirar um print dessa tela e me marcar no Nutricionistas Prime e também o doutor Cláudio para aí no story de vocês, tá? Então, deixa eu dar continuidade aí ao que o Cláudio está falando. Então,
eu encaro esses casos, Cláudio, dessa forma, que são pessoas que precisam muito de ajuda, porque é, é uma visão mesmo diferenciada que a gente tem e a gente tem várias ferramentas que a gente trabalha com o paciente, né? Que tem essas questões do gatilho, do comer emocional, do comer o bolo de chocolate, como é que eu vou fazer, que vai vir o final do ano e eu vou engordar, porque eu emagreci, o final de semana e a festa, não sei o que lá. E às vezes a teoria fica muito bonita, né? Mas na prática o paciente ele quer uma ajuda. Como é que eu vou fazer de verdade? Porque eu me dediquei aqui um tempo e agora vai vir a viagem de tal e vou por tudo a perder, né? Então a gente tem a parte prática aí, são algumas ferramentas, né, da nutrição comportamental e do coaching de emagrecimento, que a gente fala que o nutricionista comportamental ele é um estrategista de mudanças, sabe? Eu adoro essa palavra. E a gente vai criar um plano de ação com o paciente, ver aí já ir vendo esses obstáculos que vão vir e criando estratégias, enfim. E eu vejo que um profissional como você, Cláudio, que trata a ansiedade, esse paciente com certeza vai, vai colher os frutos aí desse tratamento, né? Lá no começo você falou como a medicação pode ajudar, né? A Vera, isso aí, Vera, continue participando que você fomenta ideias para a gente falar, não só você, todos aí, temos aí nossos colegas, né? André Coelho e mais outro que entrou lá em cima, então, digam aí, ANAC, olha a Ana K, fala aí, Ana K, qual a sua dúvida? E aí que a medicação, né? A gente falou ali dos benefícios você citou bem que há estratégias comportamentais que podem ser utilizadas, ferramentas de autoconhecimento que, se bem aplicadas, podem levar ao controle. O nutricionista, então, cada vez, como a área de atuação acaba sendo voltado para esse comer desbalanceado, né, essa comer descompensado, acaba ali se acostumando, se familiarizando com muitas situações, né, Letícia? Das pessoas que incorrem muitas vezes dos mesmos erros. Daí a importância do profissional que experiente vê já para qual caminho aquela situação, aquela condição está levando. Passou um marido pelado aí que eu vi. E aí, nessa situação, Pelado não, sem camisa. Ufa! Aí o nutricionista rapidamente ela identifica e é capaz de fazer o prognóstico, saber o futuro. Porque sabendo do futuro, vai conseguir dar ao paciente uma familiaridade maior com o que vai acontecer e assim se prevenir, tanto para não ficar se culpando quando tiver episódios aí onde tenha tomado a atitude que falou, que prometeu erroneamente que nunca mais iria cometer com relação a comer, quanto a fazer restrições absolutas, né? E que não vão levar também a um bom termo, porque a pessoa acaba voltando a pensar e a querer aquilo que ela não tem, como funcionamos os humanos, né? O que tem parece mais legal. Lembra até a história do ciúme, da grama do vizinho, onde se pensa que o outro é mais feliz do que você. Claro que nem todas as pessoas vivem baseadas nisso, mas é um tema que é legal. Eu queria finalizar deixando aí as pessoas tranquilas, as mulheres aí que falam que comem muito chocolate, alguém falou aí que come muito chocolate na TPM, que você não é a única, né? Eu não passo mais por isso, mas a gente sabe que isso acontece mesmo, e a gente tem estratégias para isso, tem suplementação nutricional também, tem fitoterápico, tem Dr. Cláudio, que a gente pode indicar também para conversar. Então, o mais importante é você ficar em paz e, de fato, comer seu chocolate às vezes, desde que não seja algo que seja um problema. Quando você considera que é um problema, aí é hora de realmente você marcar com um profissional capacitado para te ajudar. E seguir estratégia, né, Letícia? Que às vezes o paciente vai achando que vai ter mágica. Sem disciplina, sem esforço, sem anotações e se enganando, a coisa simplesmente não flui. Controle de ansiedade, comer passa por isso.
que é o que você vive no seu consultório. Então, se a pessoa vai e acha que está fazendo uma coisa porque assim, né, vai ter um resultado mágico em pouco tempo, que quer agradar o profissional, o problema vai ser dele, porque depois ele vai estar com a realidade dele, mentindo ou fazendo errado, ele não vai ter o bom efeito, que é o autoconhecimento. Saber como funciona, o que leva ali a infelicidade, o que leva, às vezes, a associação que fez lá no passado de comer mais do que deve, e às vezes comportamentos como o clássico, né? Vai comer a pipoca ali no cinema. Esse daí é comum. A pessoa está errado comer pipoca? Não, tem que ver o caso, né? Não está errado. Claro que não está, pode estar ligado com mais satisfação, depende de um monte de coisa. Agora, se o objetivo da pessoa for entender e comer menos, ela tem que estar presente naquele momento. E você, distraindo-se com outra coisa, naturalmente você vai fazer o ato automático ali, comparável a conversar enquanto dirige carro. Você consegue fazer duas coisas que pode se perder na quantidade ingerida. É verdade. Bom, vamos finalizando por aqui, né? A Vera falou que teve força de vontade, com certeza, né, Vera? Eu acredito, parabéns. É uma grande conquista, né? Come sem sal. E é isso aí. Só você sabe quantos de benefícios, né? Não só se tirar uma coisa, mas esse estilo todo aí que você está adquirindo de comer bem, né? Doutor Cláudio, queria agradecer, né, você aceitar o meu convite, tá? É, o tema ansiedade, ele é muito vasto, né? Ele não se encerra por aqui, mas acho que a gente conseguiu trazer algumas informações aí para as pessoas e eu acho que a intenção nossa, dos profissionais de saúde, com certeza, é sempre ajudar, né? O maior número de pessoas. Sim, e quem está com mais dúvida, entra lá no Nutricionistas Prime e pergunte tudo. Direct está aí Sim, para aprender, para desenvolver, para ter as ideias e mudar, né? Como você disse, o objetivo, a gente acaba indo para uma área que a gente tem algum apreço e a gente, primeiramente, foi para a saúde. E você foi aí para esse comer balanceado, né? E pronto. Então, a satisfação do profissional é poder fazer pelas pessoas que queiram ser ajudadas. E para isso, tem esse grupo que a gente faz parte, né, do Acelerador Médio, que é com essa intenção de dar o conteúdo aí com uma boa qualidade. E isso ajuda que a gente se reforce também, né, tanto no contato com as pessoas, quanto nos conhecimentos que a gente vai conhecendo e trocando, né, Letícia? Então, fico satisfeito. Obrigado pelo convite e continue bem. eu que te agradeço, tá? E o perfil aí do Dr. Cláudio também, mandem direct para ele para continuar aí as perguntas depois da live. Pessoal, muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Obrigada, Cláudio, boa noite. Até mais. Até mais.